15, versículo 11. Apenas um versículo. 1, 2, 3, já. Pode ler. Amém. Podemos aceitar. Irmãos, nós vamos falar aqui sobre uma mensagem. Quando um pregador vem de fora, que prega no livro de Apocalipse ou em outros livros, a gente diz assim, não, vai vir uma coisa boa que eu nunca vi pregar. Mas quando vai pregar no Salmo 23 ou a história do filho pródigo, a gente já diz logo, não, essa mensagem eu já conheço, é tão simples, né? Então vamos pregar o que é simples. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre o filho pródigo. E eu quero dizer para vocês que, segundo, nessa história, eu vou contar uma história aqui para vocês, que algumas partes dela está na geografia bíblica, outras partes está na cultura grega e outra parte está na Bíblia. Mas quando for na coisa da cultura grega, na história da biografia, eu vou dizer, quando for da Bíblia, também eu vou dizer que está na Bíblia. Amém? Então olha bem, nós vamos falar sobre o filho pródigo. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e no final do culto, no final da mensagem, você vai tomar a tua decisão. Qual dos dois filhos você é? A pergunta é, você é o filho pródigo ou você é o segundo filho, aquele que ficou dentro de casa? Pensa bem no na tua mente, qual desses dois você é? Então vamos lá. O seguinte, a parábola do filho pródigo, ela não é uma ficção, ela é uma realidade. Jesus, ele tinha 700 sermões na sua mente. Jesus, durante o seu ministério, ele contou 100 parábolas. A história da Bíblia hebraica diz que Jesus, ele contou no seu ministério 100 parábolas. Dessas 100 parábolas, Jesus gostava de 7. Eram as parábolas preferidas dele. Qual era ela? Primeira, o filho pródigo. Segundo, a dracma perdida. Terceira, o bom samaritano. A parábola do filho pródigo, segundo os historiadores, Jesus contava ela no mínimo 2 vezes por semana. Era a parábola que ele gostava. Então nós vamos falar o seguinte, sobre a parábola do filho pródigo, que ela não é uma ficção, ela é uma realidade. E quando nós vemos na história, quem era a parábola do filho pródigo? A história bíblica diz que o pai do filho pródigo, ele era judeu. Sendo o pai judeu, o filho pródigo também, ele era judeu. E o que é que o filho pródigo na história fazia? Os judeus sempre na lei, eles não gostavam de se misturar, de trabalhar com porcos. E foi justamente o que o seu filho, o filho pródigo, fez, foi trabalhar com porco. Podia ter feito pé de cerca, né? Podia ter roçado juquira ou outro serviço, mas foi trabalhar justamente que aquilo que a lei proibia. Então assim, a história diz o seguinte, quando nós vamos falar, o filho pródigo, ele estava cuidando de quê? De porcos. Aonde? Longe de casa. A geografia bíblica diz o seguinte, né, na lei, que quando foi que aconteceu a história do filho pródigo? Aconteceu justamente no mesmo tempo da história de Abraão. E a geografia bíblica diz, segundo os historiadores, que o filho pródigo, ele saiu de casa. Aí eu fiz uma pergunta, você acha que você era o filho pródigo ou você é aquele filho que ficou dentro de casa? Irmão, a história do filho pródigo, ele vai trazer algumas lições para nós. Por exemplo, a primeira lição, quantos anos esse filho pródigo tinha? A Bíblia hebraica diz, porque essa Bíblia nossa, ela foi tirada da Bíblia hebraica, que é original, e foram mudando, modificando, e muitas palavras, não é que a Bíblia está errada, né? Mas foram mudando, tirando cópias da Bíblia, até chegar na Bíblia que nós usamos hoje. Então a Bíblia hebraica diz que o filho pródigo, ele tinha 25 anos quando isso aconteceu. E o seu pai tinha quantos anos? O seu pai tinha 50 anos. E a geografia bíblica. E o seu irmão mais velho tinha quantos anos? Tinha 30 anos. E aí agora a Bíblia diz o seguinte, que agora o filho chega para o seu pai e pede a parte da sua herança. O seu pai fez de tudo para que o filho não saísse de casa. Mas uma coisa que muitas pessoas só pregam e só falam do filho pródigo.
Mas uma coisa que eu admiro no filho pródigo, ele queria fazer aquilo que a sua carne queria. Ele queria fazer, curtir a vida, que nem alguns falam por aí. Mas ele não preferiu sair de dentro da casa do seu próprio pai para ir fazer aquilo que ele queria lá fora. Mas ele não queria fazer o que estava no seu pensamento dentro da casa do pai. Diferente do filho mais velho. Hoje tem muitos filhos velhos dentro da casa de Deus, aprontando dentro da casa do papai querido, se achando que é o tal. O filho pródigo saiu. A geografia bíblica diz que ele viajou 2.380 quilômetros até o final da sua história, ou seja, onde ele foi cuidar de porco. Era a distância de 2.380 quilômetros. Como foi? A geografia bíblica, a história hebraica diz que ele viajou pelas águas, às vezes de embarcação, até chegar ao seu destino final. E quando ele saiu da casa do pai, o pai deu toda a herança ao seu filho. E quando o filho pródigo saiu, irmão, a Bíblia diz que ele saiu viajando, gastando tudo o que ele tinha, até chegar a um determinado lugar. Qual era a distância da onde o filho pródigo estava cuidando de porco até a casa do seu pai? A distância, a geografia bíblica diz que era a distância de 7.000 quilômetros. Era muito distante. E ele estava viajando, até o dinheiro era muito que ele recebeu do seu pai. Essa história aconteceu na época de Abraão. E olha bem, por isso que a Bíblia diz que ele estava em um lugar longínquo, ou seja, muito distante. Por quê? Porque quando ele saiu de Israel, ele foi para a região que hoje é conhecido como Roma. O filho pródigo, chegando lá, começou a trabalhar. Eu vou fazer algumas comparações, algumas metáforas, algumas comparações. O pai do filho pródigo, para nós hoje, simboliza Deus. O pai do filho pródigo fez tudo para que o seu filho não saísse de dentro de casa. Deus faz muitas vezes nós, na nossa caminhada, às vezes nós queremos sair da casa de Deus, mas o teu papai querido, que mora no céu, está fazendo de tudo para mim e para você não sair de dentro da sua casa. Porque quando o filho pródigo saiu de dentro da casa do pai, ele teve várias perdas na sua vida. A primeira perda, ele perdeu a proteção do pai. Ele perdeu o carinho do pai. Não é que o pai não amava ele, mas ele perdeu quando saiu. Trazendo para a nossa realidade, quando nós saímos de dentro da casa de Deus para dar uma volta no mundo, nós perdemos a comunhão, nós perdemos a graça, mas